Mitos e verdades sobre a epilepsia. Todo o abalo muscular involuntário com perda de consciência é epilepsia? Não, não são. Existem formas de síncope que lembram muito crises convulsivas e podem ocorrer de 4 a 40% dos casos de síncope. Então, nem todo abalo muscular mioclônico pode ser crise convulsiva. Qual a possibilidade de uma epilepsia ser controlada por medicamentos anticrise? Felizmente, a grande maioria das pessoas que têm epilepsia vão ter controle de crise com o uso de medicamentos. Cerca de 70% dos pacientes vão ter uma vida com qualidade com o uso de medicamentos. O que fazer quando minha epilepsia não tiver controle com medicamentos? 30% de todos os tipos de crise convulsiva, de epilepsia, não vão ter controle de crise. E esse tipo de epilepsia é considerada refratária. Um dos conceitos que a gente usa para definir uma epilepsia refratária são crises epiléticas com mais de 2 anos de duração, que não tiveram controle com um ou mais medicamentos em doses adequadas. Esse tipo de epilepsia deve ser tratado por especialistas em epilepsia, de preferência em centros específicos de controle de epilepsia. O que é SUDEP? SUDEP é o termo em inglês que, traduzindo para o português, quer dizer morte súbita não especificada em pessoas com epilepsia. Então, quem tem epilepsia tem um risco, mesmo fazendo o tratamento, de morte súbita. Esse risco varia entre adultos e crianças, mas a média é de 1 a 3 casos para 1.000 pessoas ao longo de um ano. Como fatores de risco que a gente tem para SUDEP é má aderência ao tratamento com medicamentos anticrise e algumas síndromes de crises generalizadas e encefalopatias genéticas têm uma chance aumentada nos estudos relacionados ao tema. A síndrome de Dravet também tem um risco aumentado de SUDEP. Nós não sabemos ao certo todos os mecanismos envolvidos nesse tipo de morte súbita na epilepsia, mas a gente sabe que muito provavelmente, durante essas crises, a gente tem alguma apneia que faça os centros respiratórios não funcionarem muito bem depois de uma crise convulsiva. Então, pacientes que têm crises noturnas, não controladas e crises generalizadas têm um risco um pouco mais aumentado de ter SUDEP dentre todos os pacientes com epilepsia. Existe epilepsia refratária por falta de aderência ao tratamento medicamentoso? Então, gente, uma das coisas mais comuns quando a gente fala de epilepsia refratária, aquelas não controladas com medicamentos, é a má aderência ao tratamento. Existem pacientes que associam com medicamentos que cortam efeito, ou mesmo o abuso de bebidas alcoólicas, pacientes que não toleram efeitos colaterais e não utilizam o medicamento na dose prescrita, e até o custo também acaba sendo um fator de má aderência para o uso dos antiepiléticos ou medicamentos anticrise. Então, inicialmente, paciente que não tem controle de crise, a primeira coisa que a gente tem que observar é se o paciente está tomando o medicamento da forma que foi prescrita pelo neurologista. Existem crises epiléticas de fundo emocional? Existem sim. Existem crises convulsivas que a gente chama de crises psicogênicas. Elas são frequentemente encontradas em pessoas que têm epilepsia mesmo, e elas estão relacionadas a depressão, transtornos de ansiedade relacionadas à epilepsia, tá? É muito frequente pessoas com epilepsia terem problemas de saúde mental, transtornos psicológicos relacionados à epilepsia. Então, nem toda crise em paciente epilético é uma crise neurologicamente falando, uma crise epilética, e a gente deve observar se existe algum fator de risco para a crise psicogênica, principalmente nos pacientes também, nos pacientes refratários. E quando eu posso considerar que a minha epilepsia está resolvida?
Quando a gente fala em epilepsia resolvida, é o termo que a gente usa para falar de crises epiléticas que cessaram. Então, a gente considera uma crise convulsiva, uma epilepsia resolvida, quando o paciente fica 10 anos sem ter crise, sendo que dentro desses 10 anos, 5 anos ele ficou sem o uso de medicamentos anticrise. Isso pode ocorrer em alguns tipos de epilepsia na infância que são resolvidas ao longo do tempo e mesmo em epilepsias de adultos. Mas quando a gente fala de epilepsia, geralmente a gente não usa a palavra cura ou curativa, porque mesmo os pacientes com epilepsia resolvida, eles têm uma chance pequena de ter novos eventos epiléticos. Quando devo ir à emergência em uma crise convulsiva? Uma das queixas e perguntas mais frequentes em quem tem epilepsia é quando procurar um serviço de emergência para o atendimento de uma crise convulsiva. Às vezes é comum na rotina de quem tem crise ter uma crise convulsiva, mas a gente se preocupa são com crises prolongadas. Então, se a gente for considerar uma crise generalizada, a gente considera uma crise com uma duração acima de 5 minutos, um paciente que não retorna ao nível de consciência. Nas crises de ausência, a gente considera de 10 a 15 minutos, um tempo que não melhora, que o paciente não volta à consciência. Então, geralmente, quando que a gente tem que ir? Primeira crise, a gente sempre tem que procurar um serviço de emergência para fazer uma investigação, fazer um exame de imagem, investigar a causa da crise convulsiva. Crises convulsivas que não cessam logo depois da sua manifestação, e pacientes que porventura se machucaram, que tiveram algum trauma durante a crise, né, e possam ter um traumatismo crânioencefálico, uma fratura. Então, esses pacientes eles devem procurar o serviço de emergência para uma avaliação neurológica mais detalhada. Quando é seguro suspender medicamentos anticrise? Então, na epilepsia, uma das perguntas mais frequentes é quando o paciente pode ficar sem medicamento. Mas a gente tem que ter muito cuidado na hora de suspender, principalmente não suspender medicamento por conta própria, como acontece aí com frequência em alguns pacientes. Por que a gente está falando? Cada paciente é único e a gente precisa ponderar vários critérios para a gente suspender o uso do medicamento. Então, basicamente, a grande maioria dos pacientes eles devem ficar pelo menos 2 anos sem crises convulsivas para a gente pensar em suspender medicamento. Alguns tipos de crise a gente se baseia também na evolução do eletroencefalograma, mas tem que ser uma decisão bem acertada junto com o neurologista que acompanha, e mesmo que o paciente fique sem o uso de medicamentos, ele ainda vai ficar em acompanhamento neurológico por pelo menos mais 2 anos depois que suspende o medicamento. Então, tenha paciência, porque a gente precisa suspender o medicamento quando for seguro. E em algumas situações, a gente vai evitar essa suspensão até pelo risco de SUDEP. Então, tenha calma, porque é muito melhor, às vezes, a gente usar o medicamento ao longo do tempo e ter a segurança de não ter crise do que a gente suspender o medicamento e ter uma crise. Existe cirurgia para epilepsia? Qual a diferença entre elas? Então, cirurgia de epilepsia existe, é uma realidade. A gente utiliza a cirurgia de epilepsia para casos refratários, então para pacientes que utilizaram 1 ou 2 medicamentos em doses efetivas, que não tiveram controle de crise, e principalmente aqueles pacientes que a gente sabe o tipo de crise, a localização anatômica da crise. Tem 2 diferenças básicas entre cirurgia de epilepsia. A gente tem as cirurgias que elas têm o intuito de curar as crises e tem as cirurgias que têm o intuito de diminuir o número de crises, que a gente chama de cirurgias mais paliativas. Paliativo é o termo médico para a gente falar em diminuição de sintomas, não de cura de doenças. Mas cada caso é um caso. E a gente tem diversas modalidades de cirurgia que são adequadas ao seu tipo de crise. Cirurgia de epilepsia. Você sabia que uma das técnicas mundialmente conhecidas
para cirurgia de epilepsia é brasileira. A técnica de Niemeyer utiliza a microcirurgia no lobo temporal como uma técnica de ressecção de uma área chamada amígdala e hipocampo. E ela faz com que as pessoas que tenham esclerose mesial temporal, esclerose hipocampal, tenham controle desse subtipo de crise. Então, esse tipo de crise, ela é frequentemente associada a crises epiléticas nos adultos, compõe 2/3 das crises que podem acontecer nos adultos e, geralmente, elas podem até 40% das vezes serem refratárias aos medicamentos anticrise. Então, não deixe de procurar um atendimento em centro de epilepsia, um atendimento adequado. Se por acaso você tiver alterações hipocampais no seu estudo de ressonância magnética, porque às vezes o seu caso pode ter indicação de cirurgia.